Olá, meus amigos. Aqui quem fala com você é José Maria. E nesse momento vamos trabalhar alguma série de estudos sobre o tema Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. E vamos junto nesta série de estudos que vamos fazer. E peço a você que você já possa dar o seu like, ou você possa dar também o seu dislike, mas também você possa visualizar, compartilhar o nosso estudo para que o YouTube possa então nos favorecer e que esses estudos que vamos fazer de importância maior chegue também a outras famílias, a outras pessoas do Brasil e das nações. Vem comigo, um forte abraço e vamos lá nesse estudo aí. Ok, vamos então voltar ao nosso estudo. A você que tem nos acompanhado nessa caminhada de cada dia, de cada momento. Para você que não me conhece, sou José Maria e tenho uma formação teológica e ao mesmo tempo não uma teologia praticante dentro do contexto da igreja, dentro de um contexto de uma instituição, mas de formação, teologia bíblica, Velho Testamentário e Novo Testamentário. E estou aqui perante você para nós discutirmos assuntos concernentes ao que está acontecendo com o dia a dia de nossa vida aqui nessa terra. Eu quero passar para você uma narrativa, uma panorâmica da Palavra de Deus e quero colocar essa verdade da Palavra de Deus dentro do contexto da vida da humanidade, passado, presente e futuro. O que a Bíblia diz sobre assuntos que hoje muitos estão assim se perdendo em suas dissertações, em suas explanações, está havendo confusões, está havendo mau entendimento, está havendo cruzamento de informações, está havendo realmente a falta de clareza dos fatos proféticos que estão acontecendo hoje. Muitos estão falando coisas realmente que estão trazendo o futuro para o presente, ou jogando o presente para o futuro, estão jogando o presente lá para o passado, então está aquela confusão teológica, mas eu quero trazer para você aqui esse discernimento. E para isso eu quero que você venha conosco e quero reafirmar aqui, dê seu like, compartilha, visualiza, para que o YouTube possa então nos favorecer, para que esses estudos possam chegarem a outros lugares, onde as pessoas também possam tirar proveito e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Eu quero passar para você a respeito de um assunto que quero começar do começo lá. Quero vir lá do começo da Palavra de Deus e quero passar numa introdução rápida aqui com você a respeito do que você tem visto e ouvido da Palavra de Deus e da aplicação dela na vida prática das pessoas e do resultado que essa Palavra de Deus tem feito na vida das pessoas. Essas pessoas têm tido resultados maravilhosos. As pessoas têm tido resultados que não existem em outro lugar, em qualquer ciência do mundo, que possa trazer transformação. Logicamente, eu creio que a ciência médica tem trazido assim resultados espetaculares em sua história de cirurgias espetaculares. Mas só que quando se fala de assunto espiritual, de mudança de uma coisa que está internamente perturbando o ser humano e deixando ele numa escuridão de conhecimento, uma escuridão de entendimento, então somente a Palavra de Deus tem resposta para isso aí. Quando a pessoa está em interrogações espirituais, interrogações sobre o passado, da sua história, o presente, o futuro de sua história, somente a Bíblia pode dar para ele entendimento. Ninguém mais pode dar entendimento, porque quando se fala da Palavra de Deus, você não fala de palavra de homens, por mais que foram homens usados por Deus para poderem trazer essa mensagem da Palavra de Deus para o contexto hoje. Ele usou praticamente 40 mais homens para trazer a mensagem que está na Palavra de Deus. São 66 livros arrolados, 39 Velho Testamento, 27 Novo Testamento. Existe uma crítica, existe uma
uma perturbação, existe um argumento, existe uma demanda, do porquê Deus não colocou todos os livros que foram escritos, né, que chamamos de espúrio, né, apócrifos, e tudo um conjunto só para deixar todo mundo com conhecimento mais profundo. O que Deus deixou, e quem somos nós para discutir contra Deus? Quem somos nós para replicarmos ou debater com Deus na sua autonomia de Deus de fazer as coisas? Quem somos nós? Somos mortais. Pois bem, vamos para o assunto, vamos voltar para a palavra de Deus, e quero mostrar para você que o começo da palavra de Deus, a história da humanidade, você já conhece, num princípio lá atrás, onde a Bíblia fala claramente que existia um Criador. Existia um Criador. Esse Criador, aqui fala, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, simplesmente em 2 versículos, resume que existe um Criador. Ok? Aqui fala assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui mostra que no princípio existiu um Criador. Criou algo que não existia, criou algo que não existia, do nada fez o que nós estamos vendo agora. Daquilo que era invisível, transformou em algo visível. Tanto a Terra, o universo que nós conhecemos, até propriamente nós, como pessoas, nós não existíamos e passamos a vir à existência. Isso é Deus. Só que nós não conhecemos a Ele. E aqueles que um dia o conhecerão saberá então quem era esse Deus que tanto na Terra nós discutimos, debatimos em teologias, em filosofia, ciências, para lá e para cá, e naquele dia ele vai então se apresentar para nós. Ele vai chamar um por um para conhecer a pessoa dele. E aqui então fala que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, e daquilo ele fez o que é essa beleza imensurável hoje para a humanidade, para o homem admirar. Que virou poesia, virou música, virou artes, virou assuntos N's na sociedade mundial, passado, presente, e no futuro também haverá esse desejo de conhecer algo que não está descoberto, que tem muitas coisas que Deus não vai revelar. E haverá também os céticos que estão junto aí nesse meio, dizendo que Deus também não existiu, Deus não existe e não existirá para ele. Aí vem a teoria do Big Bang, aí sabe lá o que vem. Então as teorias estão porque o homem foi criado por Deus com uma independência ética e moral e intelectual. Ele não é um autômato, ele não é um humanoide, ele não é um robô, ele é um ser humano criado à imagem de Deus, e nessa imagem de Deus somente ele caiu, perdeu esta ligação com Deus. Então, uma separação, então ele divaga nas suas imaginações, porque não conhece a Deus. Quando ele vem para a palavra de Deus, quando Deus chama ele para a palavra de Deus, quando Deus chama ele para vir para conhecer a verdade que liberta, que é Jesus, aquela escuridão de sua alma, de seus olhos, aquelas escamas que estão nos seus olhos, a geleira do coração, uma mente cauterizada, endurecida pelo pecado, tudo aquilo cai em terra, ele começa a ver então a verdade que liberta, que é Jesus, com os olhares de Deus que entrará nele através do Espírito Santo. Também isto se chama Deus de amor, de graça. Pois bem, e aí então você tem o princípio. Quando nós corremos um pouco lá para o Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, no quarto livro do Novo Testamento, no livro de João, então você pode perceber que João fala, no princípio desse livro, ele fala também sobre algo que bate com o primeiro versículo de Gênesis, com o primeiro livro do Velho Testamento, do primeiro versículo do Velho Testamento, que é Gênesis 1, versículo 1. Ele fala então, João, ele liga esse assunto lá no passado e mostra também quem era o Criador.
E quem estava no poder da criação ali? Então, João fala assim, aqui no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, e fala assim: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A palavra, o verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo verbo, pela palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Então seria, aqui mostra que tem um autor aqui da criação. Então já trago para você que esse autor era Jesus, o Criador dos céus e da terra. Então, é a palavra, o verbo, Jesus, né? Jesus, a palavra da vida. Jesus, o verbo da vida. Jesus, o caminho da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém para meu Pai senão por mim. Isso é a palavra de Deus. Pois bem, então eu quero mostrar para você aqui, então, a respeito dessa panorâmica. Você vai de Gênesis Apocalipse, você vai ver histórias, narrativas, poesias, profecias. Você vai ver escatologia. Tem vários assuntos que a Bíblia ela comporta em si e que são temas de estudo, temas de filmes, seriados, filmes de desanimados, enfim, tudo que a sociedade fez hoje, no passado, está fazendo hoje, com a tecnologia avançada, isso mostra, então, que a palavra de Deus tem razão, porque é o único livro que fala que Deus existe. Quando você vai, então, de Gênesis Apocalipse, você vai ver essas histórias do passado, presente e futuro. Deus narrando o passado. Pois bem, eu quero mostrar para você aqui sobre a primeira profecia da Bíblia que Deus revelou para a humanidade. Está no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Interessante esse texto para você entender claramente, muito fácil, muito gostoso, mas para você ter um conhecimento, é uma coisa que eu quero passar para você, é que antes da humanidade existir, também vai ser falado desse assunto lá no futuro, nosso bate-papo, narrativas e na panorâmica nossa. Vou passar para você mais para frente esse assunto mais profundo. Antes da humanidade existir, antes desse sistema humano existir, já existia um outro espaço da Terra, outra dimensão além da Terra, e foi criado os anjos por Deus. Esses anjos eram poderosos, anjos de Deus. E fala-se que a história está narrado lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 14, 12 a 14, que fala de um anjo principal de Deus, que o nome dele era Lúcifer, e com sua queda passou a ser chamado Satanás, o príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar. Então, o inimigo de Deus principal na esfera espiritual. Então, ele passou a ser chamado Satanás, o acusador, o diabo. Então, esse ser, realmente, ele caiu. E quando fala que ele caiu, ele levou com ele a terça parte dos anjos que estavam com Deus. Então, no montante de 100%, esse anjo chamado Lúcifer, caído, Satanás, na sua rebelião com o Criador, com Deus, ele arrastou com ele a terça parte. Então, é muito anjos que foram com ele. Muito anjos e anjos poderosos. E aqui, quando você vem para a criação do homem e da criação da terra e tudo mais, ele estava acompanhando todo o processo. E quando chega o momento aqui que Deus criou o homem do pó da terra, quando você lê Gênesis de 1 a 3,
Ali mostra toda a criação da terra, do universo, tudo. E depois, por último, Deus faz um boneco do pó da terra, ele faz o homem. Ele sopra em suas narinas e sai o homem, um ser vivente. E daquele ser vivente, o homem, ele também faz da costela do homem, ele faz o homem adormecer, e da costela do homem, ele faz a mulher, Eva. Tudo isso é poder de Deus. Tudo isso aí é Deus mostrando o seu poder de Deus Criador. E aí, então, os dois, o primeiro casal da terra, da humanidade, Adão e Eva, estavam com a responsabilidade de cuidar de toda a terra. O que Deus fala para Adão e Eva, num resumido aqui, é que Adão e Eva não poderia comer da fruta proibida, tá certo? O que isso que a Bíblia fala assim, deixou clássico para eles: vocês não vão tomar dessa fruta, porque se vocês tomarem, vocês vão morrer. Então Deus avisou esse homem, Deus avisou a eles a respeito do que poderia acontecer com eles. Então, deixou clássico para eles isso aí. O que acontece é que o homem, ele foi criado por Deus com toda a liberdade, com todo o direito de ir e vir, com liberdade, autonomia de fazer o que melhor fosse para ele. Isso eu quero que você entenda aqui, para nós ter entendimento, que Deus criou o homem para isso mesmo. O homem foi criado para ter vontade própria, volição própria, escolha própria. Ele não criou o homem num sistema de domínio robotizado. O homem tinha liberdade de fazer o que quisesse. E quando ele falou para Adão e Eva: não coma da fruta que está no meio do jardim, para alguns pode parecer ficção, pode parecer fantasia, pode parecer um conto da carochinha, pode parecer o que for, mas a Bíblia, o livro mais lido do mundo, o livro mais vendido do mundo, o livro mais estudado, mais pesquisado do mundo, o livro que está em todas as bibliotecas do mundo todo, está em muitas casas no mundo todo, muito mais que muitos livros. Então, atesta sobre esse assunto. E cada um tem a liberdade de querer aceitar ou não aceitar os fatos da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala assim. Então foi que, no momento que a mulher estava sozinha no jardim, fala assim, a conversa que acontece aqui. Isso é uma coisa muito importante de perceber. E mais para frente eu vou falar desse assunto, desse ser chamado Satanás, como ele age na vida das pessoas. Ele age para mal, não age para o bem. E por mais que tenha aí as seitas demonistas, satanistas, que acham que ele é o Deus da bondade, do amor, da graça, estão totalmente enganados. Mas esse é um assunto futuro. Aí vem então o argumento que começa aqui sobre esse assunto aqui. O assunto é muito importante. Olha só o que acontece aqui. Olha o argumento, a conversa que aconteceu no passado de Satanás com Eva, e esse mesmo argumento, para levar as pessoas para um pecado hoje, o argumento é o mesmo. A conversa é a mesma. Ele trabalha, só que hoje ele usa pessoas para induzir pessoas. Mas como aqui não tinha mais ninguém para usar, para persuadir a Eva a tropeçar e cair em pecado, então foi ele que veio mesmo pessoalmente conversar com Eva. Mas em outros lugares, em outra situação, depois da humanidade crescer e ter mais pessoas, ele começou a usar pessoas para iludir, enganar, persuadir e destruir pessoas. Olha só o argumento aqui. Eu vou ler para vocês, é muito importante esse estudo nosso aqui, porque eu quero trazer com você a profundidade do assunto. Fica um pouco mais longo, mas para quem é o estudante da palavra de Deus, quer aprender, vai começar a entender esse lado aqui. Olha só. Ora a serpente, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Ora a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente. Aí você vai dizer para mim, pera lá, José Maria, a serpente falava? Não falava. Nenhum animal falava.
Só que Satanás, com seu poder e na permissão de Deus, Deus permitiu que Satanás fizesse uma conversa com Eva. Olha só, na permissão de Deus, Satanás, ele transfigurou-se numa serpente. Aqui, ele usou a serpente e para poder falar com a Eva. E fala assim: não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta que ele fez: não comereis de toda a árvore do jardim? Faz uma pergunta para Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ele afirmou para a mulher: certamente não morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe. Aí ele vem com outro argumento: porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, desse fruto, se abrirão vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É uma argumentação. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, uma cobertura artificial. Interessante é que a serpente chegou para Eva e falou: você não vai morrer. Ele jogou a mulher contra Deus, porque Deus sabe que se você comer dessa fruta, você vai ser igual a ele, no mesmo nível que ele, no mesmo patamar que ele. Você vai ser uma deusa. Ele instigou a mulher a dizer: se você comer, você vai ser uma deusa. Você vai ser igual a Deus. E Deus não quer que você coma para você não ficar no mesmo patamar que dele. Não ficar no páreo como Deus. Você, Deus, ele é Deus. Então ele colocou Deus numa posição de Deus egoísta, criador egoísta, que não queria compartilhar com Eva e Adão todo o seu império, o seu domínio eterno. E Eva se esqueceu que veio da criação. Eva saiu da costela de Adão. Ela sabia disso, que Eva não era uma deusa, que Eva não era uma autoexistente, que Eva não veio de uma existência própria, que Deus havia criado ela da costela de Adão. E ela não entendeu isso aí. Ela ficou tão cega por Satanás ali, que acabou cedendo à indução, ao engodo, e levou ela a tomar essa decisão de comer a fruta e dar para o marido, e o marido então comeu e veio o pecado. No versículo 15, mostra então o que está acontecendo hoje, e vai até quando o último homem na terra terminar sobre a face da terra, que é o pecado entrando na humanidade e produzindo esses caos que está agora aqui. Olha só, o versículo 15 fala então a primeira profecia. Aí, então o versículo 14 fala: então o Senhor Deus disse à serpente, a Satanás: porquanto fizeste isto, essa maldade, esse caos na vida de Adão e Eva, lançando eles ao pecado, à ruína, e fala assim então: portanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, todo animal, e mais que todos os animais do campo. Você é maldita. E fala assim: e sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui quero passar para você uma coisa, para você prestar atenção aqui, rapidamente. Fala assim que sobre teu ventre andarás. Subentende que a serpente ela não rastejava na terra. Ela não rastejava como rasteja hoje. Ela andava, ela ficava de pé, ela andava de pé. E aqui a condenação foi, uma das condenações foi: sobre o teu ventre
andarás. Isso é a punição. Se estava de pé, você vai rastejar. E o pó será teu alimento. E volta a face, agora começa uma briga aqui na esfera espiritual, não na esfera humana. A esfera humana, o pecado entrou na Eva, em Adão, veio para a humanidade, a serpente foi punida, estava de pé, foi para rastejar, como está hoje, só que na esfera espiritual, começou uma batalha espiritual pelo domínio da terra e do universo e do homem. E aqui fala então, e fala assim, e porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui, a ti aqui não é serpente mais. Aqui entra numa esfera espiritual. É Satanás que induziu a mulher a cair. Que usou a serpente para fazer a conversa. E aqui fala então, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Entre a sua semente, Satanás, e a semente da mulher. E esta semente da mulher te ferirá a cabeça. E a tua semente, Satanás, vai ferir o calcanhar. Quando você pega essa profecia, você joga lá no futuro, vai cair em João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o seu Filho amado, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Em capítulo 19, 30 de São João, Jesus gritou na cruz do Calvário e disse, Pai, está consumado. Então, aqui, a serpente aqui a semente da mulher pisará na cabeça da serpente, Jesus Cristo, da semente da mulher, na cruz do Calvário. Pisou na cabeça de Satanás. E a cruz seria Satanás, com sua geração, colocando Cristo na cruz para morrer. E ele pensando que a morte de Cristo, Jesus na cruz do Calvário, ele ia vencer a Deus e tomar o domínio do universo para sempre. Mas quando ele colocou Jesus na cruz, a semente da serpente, ele colocou na cruz, mas Jesus morreu, cumpriu a vontade do Pai. E ao terceiro dia, ressuscitou e foi para os céus. Então, o apóstolo Paulo fala, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Entendeu? E aí, então, ali Jesus venceu a semente da serpente, venceu Satanás e tomou de volta o domínio de Satanás e entregou para o Pai Celestial. Então, aqui está então nossa panorâmica, meus amados, desse primeiro estudo que estamos fazendo aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa começar a ter compreensão que a palavra de Deus, ela, como diz Isaías, ela vai e não volta vazia. Se o teu coração está aberto para entender essa mensagem que liberta que é Jesus, para transformar a tua vida, ela vai transformar a tua vida. Porque Jesus está aí para transformar vidas. Vidas que a sociedade, ciências, princípios, valores humanos não conseguem, mas Jesus consegue. Se você entregar a sua vida para Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e aceitar Ele como único, suficiente salvador da sua vida, essa vida vai transformar você, vai dar a você a salvação eterna, eternamente para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live, que vamos dar continuidade em nossa panorâmica. Falando a verdade para o tempo dos fins, até a próxima.